Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nós vamos continuar aquela série que eu fiz a parte 1 e a parte 2, como vocês leram aí no título. Sendo essa daqui, logicamente, a parte 3. E nós vamos ver de qual tropa seria esse personagem. Só fazendo uma breve recapitulada aqui, os Lanternas Verdes são a força de vontade, são os mais conhecidos. E seu juramento é esse daqui: no dia mais claro, na noite mais densa, todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E bom, como eles representam a força de vontade, esse daqui até que foi o mais fácil de escolher. Esse e outros dois que já eu vou falar. E bom, o primeiro personagem que eu vou falar aqui é o Obi-Wan Kenobi. Sendo um dos poucos Jedi que sobreviveu à Ordem 66, Obi-Wan, assim como Anakin, teve uma vida muito complicada, tendo perdido muitas coisas ao decorrer da sua vida, inclusive o próprio Anakin virando Darth Vader, poderia fazer com que alguém se tornasse um usuário do lado sombrio. Mas, mesmo assim, Obi-Wan decidiu caminhar no caminho da luz da força, o que mostrou que, além da força, Obi-Wan Kenobi também possui uma grande força de vontade. E assim como Obi-Wan, Colin McRae também passou por diversas coisas terríveis em sua vida, tendo perdido a mulher que amava, sendo incriminado, sendo considerado uma pessoa má e um terrorista. Canonicamente, Cole escolheu o caminho da luz, e isso fez com que ele se tornasse um herói. Eu sei que em Famous nós temos o sistema de karma e tudo mais, mas canonicamente, como dito antes, ele virou um herói. Um herói que não teve medo da morte e enfrentou ela sem medo. Agora, falando de uma personagem que também já enfrentou a morte várias vezes e não teve medo de sacrificar, nós temos Sonya Blade. A militar de Mortal Kombat já provou milhares de vezes que ela não tem medo de morrer e nem de enfrentar ameaças extremamente perigosas. Tudo em prol de defender o lugar que ela gosta e as pessoas que ela ama. E nós conseguimos presenciar isso bem no Mortal Kombat 11, onde após escombros do Palácio Sombrio de Liu Kang e Kitana terem caído sobre ela, a mesma ainda vai lá e faz um último ato heróico, falando também para Cassie, sua filha, que ela amava e tinha orgulho dela. Sonya Blade não é apenas uma soldada, mas sim uma guerreira que está disposta a fazer o que foi preciso para impedir as forças do mal. E falando em guerreira, a próxima personagem também pode ser chamada de guerreira, já que é a Jill Valentine de Resident Evil. Tendo lidado com zumbis e outros perigos biológicos, em especial o Nemesis, que caçava ela, Jill Valentine é uma guerreira e sobrevivente de Raccoon City. A ex-membro dos Stars é uma personagem que já lidou com cada tipo de criatura e inimigos que você possa imaginar, e ainda assim conseguiu superar todos os obstáculos. Afinal, como uma das primeiras protagonistas de Resident Evil junto com Chris, ela não tem um espírito inquebrável à toa. E o último personagem que eu vou falar aqui, que seria digno de um anel verde dos Lanternas, eu coloco um personagem que conseguiu superar seus medos, que é o Simon de Gorilla Gun. Inclusive, o Simon até tem uma energia que é um pouco, vamos dizer assim, comparável com a força de vontade, e ele domina ela muito bem, e também por conta de seu histórico que representa muito bem ele. Então, por conta desses dois fatores, eu diria que sim, ele é digno de ser um Lanterna Verde. Indo para os Lanternas Amarelos, nós temos aqui personagens que representam o medo, já que a cor amarela no espectro emocional representa esse sentimento. E nisso vamos falar o seu juramento. No dia mais escuro, na noite mais brilhante, sinta seus medos se tornarem uma luz cortante. Todo aquele que o correto tentar barrar, arderá em chamas, quando o poder do sinestro enfrentar. Bom, indo para os personagens que seriam dignos de entrar nessa tropa, nós temos como, por exemplo, o Michael Myers, a encarnação do mal que simplesmente produzia medo nos habitantes de Haddon Field. É um personagem que visualmente só causa medo e desconforto nas pessoas. Ah, e um detalhe muito curioso do Myers é que quando ele vai assassinar pessoas, ele tenta causar o máximo de dor possível, o que torna ele uma figura sádica, cruel e, é claro, amedrontadora. O próximo personagem que eu vou falar aqui vem diretamente do mundo dos filmes de ação, que no caso é o John Wick. E assim, muitas pessoas vão falar que o John não é mau e que ele não merecia estar aqui, mas vale lembrar que um dos pré-requisitos para se tornar um Lanterna Amarelo é você causar muito medo nas pessoas, não necessariamente ser mau. Claro que você vai causar mais medo das pessoas sendo mau, isso é óbvio. Mas um exemplo disso que tá no próprio DC e que já foi um Lanterna Amarelo, mesmo sendo um personagem do bem, é o Batman. Então sim, eu acho que o John seria perfeito para ser um Lanterna Amarelo, já que o seu nome causava um grande medo ao ser mencionado, e isso é visto em várias vezes nos filmes. O próximo personagem, ou melhor, a próxima personagem no caso, é a Máquina de Chainsaw Man. Bom, eu acho meio auto-explicativo do porquê que a Máquina seria uma personagem que seria digna de ser uma Lanterna Amarela, né? Já que ela acaba dando medo até mesmo no leitor do mangá e não apenas nos personagens. Então acho que mais do que digno ela está aqui nessa lista. E o último personagem que eu vou falar aqui também vem dos animes, mais especificamente de Jujutsu Kaisen, que no caso é Ryumen Sukuna. E bom, o Rei das Maldições não tem esse nome à toa.
Sendo extremamente poderoso, cruel e perigoso, ele despertou medo em vários personagens durante a obra. Então, mais do que justo colocar ele aqui. Indo para a tropa dos Lanternas Vermelhos. Aqui os Lanternas Vermelhos representam a raiva e o ódio. Sendo uma espécie de agentes da vingança, o seu juramento é o seguinte: com sangue e ira de um vermelho ardente, arrancado à força de um cadáver ainda quente, somado ao nosso ódio que arde infernal, nós vingaremos a todos. Eis o destino final. Bom, agora bora olhar os personagens que poderiam fazer parte dessa tropa. O primeiro caso aqui é o Sasuke e, tipo assim, o Sasuke em muitos momentos é citado como uma espécie de vingador. Não da Marvel, e sim vingador de vingança mesmo. E ao pensar que sua jornada no anime do Naruto foi basicamente de ódio, faz sentido ele estar aqui. Já que dá pra dizer que ele só conseguiu se acalmar logo após a sua luta com o Naruto no Vale do Fim, lá no final do mangá. E ainda falando em personagens que só depois de uma luta se acalmaram, aqui eu também coloco o Chaos Perfeito, ou Perfect Chaos também. Ou só o Chaos, né? Apesar de não parecer, Chaos é notado de uma raiva enorme. Inclusive, ele acaba absorvendo a energia negativa das Esmeraldas do Caos, que inclusive são os que dão a cor das Esmeraldas. O Chaos tem tanto ódio acumulado em si que ele simplesmente acabou com a espécie dos Equidness, que pra quem não sabe é a espécie do Knuckles. E a ilha dele é tão grande que ele poderia ter simplesmente destruído o mundo também, se a Tikal não tivesse selado ele e ela na Esmeralda Mestra. Ele só se acalmou de verdade logo após a derrota contra o Super Sonic no final do Sonic Adventure 1. Indo pro próximo personagem aqui da lista, nós temos o Ultron da Marvel. Sendo uma representação de máquina que odeia seres orgânicos no universo da Marvel, o seu ódio surge justamente do seu criador, que no caso é o Hank Pym. Já que a origem da sua inteligência artificial partiu das leituras do cérebro do Hank, que secretamente odiava a humanidade. O que passou por Ultron e, por sua vez, multiplicou muito mais o seu ódio. Então mesmo sendo uma máquina, ele possui sentimentos. E o último personagem que eu vou colocar aqui dos Lanternas Vermelhos é a irmã do Zuko, Azula. E, bom, pra quem assistiu Avatar, meio que fica óbvio do porquê que eu tô colocando ela aqui nesse vídeo. Tendo um comportamento extremamente explosivo e sendo uma pessoa extremamente agressiva, faria sentido ela merecer receber um anel da Tropa dos Lanternas Vermelhos. Indo agora pra Tropa das Safiras Estrelas, ou Tropa das Lanternas Rosas, seu poder está diretamente ligado com o espectro emocional rosa do amor. Um adendo aqui, por mais que em muitas mídias dos Lanternas Verdes ou em desenhos que ela aparece elas sejam retratadas como heroínas, nem sempre elas são. Em algumas ocasiões, elas podem ser antagonistas dos Lanternas. De qualquer maneira, o juramento dessa tropa é esse daqui. Pelos corações perdidos e cheios de horror, que na noite mais densa soram solitários de dor. Aceite o nosso anel e ajuda a combater o terror, e a conquistar tudo com a luz violeta do amor. Bom, aqui até que não foi tão difícil escolher os personagens. Começando com o Vader, protagonista de Shadow of the Colossus, que passa toda uma jornada durante o game só para poder reviver sua amada. E no final ele acaba conseguindo... Bom, pelo menos é o que parece. De qualquer forma, ele é mais do que merecido de estar nessa lista aqui. Temos também Hinata, a eterna apaixonada por Naruto, que literalmente desafiou o líder da Akatsuki numa luta para tentar proteger o Naruto. Fora, claro, os outros incríveis exemplos que teve na história de Naruto. Coloco aqui também o casal favorito da galera de Ruby, que é a Black e a Yang, e se tornaram um grande exemplo de casais LGBTs no mundo das animações. E o último personagem que eu vou falar aqui é o mano Bob Esponja, que eu acho que meio que é autoexplicativo do porquê que ele tá nessa tropa e tal, né? Indo pra tropa dos Lanternas Laranja, ou melhor, pro Lanterna Laranja, porque a tropa dos Lanterna Laranja representa a cor da avareza. E, bom, ele só tem um representante, que é o Larfreeze, por motivos meio que, né, avareza, querer ficar com o poder só pra si. Então, né, meio que é autoexplicativo, né? Enfim, e o juramento dos Lanternas Laranja, ou melhor, do Lanterna Laranja, né, o Larfreeze, é o seguinte: com a cobiça e a avareza queimando à frente, aceite o anel e se junte com a gente. Da raça mesquinha ao poder final, de luz laranja para a noite mais densa primordial. Lembrando que os Lanternas Laranja ainda tem outros 2 juramentos que são mais simples daí. Mas enfim, indo para os personagens que seriam dignos de fazer parte dessa tropa, aqui também foi bem fácil de escolher. Aqui nós temos personagens como, por exemplo, o Tio Patinhas. Eu acho que é meio autoexplicativo do porquê que o personagem está aqui. O Colecionador da Marvel também é uma boa pedida, e na real esse é um dos que eu acho que mais faz sentido tá aqui. Afinal, o mesmo coleciona até mesmo seres vivos. O Crocodile de One Piece também meio que faz muito sentido estar aqui, ainda mais que considerando a versão dele em Alabasta. Então eu acho que ele realmente merece estar aqui. Considero aqui também o Kakuzu de Naruto nessa posição, afinal ele é literalmente o tesoureiro da Akatsuki. E eu acho que o último personagem daqui dá pra colocar o All for One. Tanto seu nome quanto sua individualidade, inclusive, significam todos para um. Indo agora para a tropa dos Lanternas Índigos, aqui o esquema é diferente. Se nas outras tropas você tinha que mostrar que você tinha tal emoção demais, aqui é o contrário.
já que a tropa Índigo representa a compaixão. Mas aqui você não deve ter a maior compaixão ou coisa desse tipo. Aqui, quanto menos compaixão, mais a sua chance de você se tornar um Lanterna Índigo. Até porque a tropa dos Lanternas Índicos meio que força o outro a ter uma compaixão e tal. Apesar desse detalhe bizarro, eles são considerados uma tropa do bem. Então vamos ver agora os personagens que fariam parte dessa tropa. Ah, e se você está se perguntando do porquê que eu não falei do juramento deles, é pelo simples motivo de que o juramento e suas falas são feitos numa língua desconhecida. Seguindo esse exemplo, nós temos Kefka de Final Fantasy, que é um exemplo clássico de psicopata que ainda tem uma risada que acabou se tornando icônica. Kefka adora ver morte, destruição e assassinatos. Inclusive, o mesmo acabou envenenando a água de uma cidade só para ver o caos que aconteceria. No mundo dos animes, nós temos a Izdet, a principal antagonista de Akame ga Kill, que apesar de ter conseguido desenvolver o sentimento de amor por Tatsumi, ainda assim ela ainda mantinha sua personalidade sangrenta, violência e sádica. Cassandra Nova, a irmã de Charles Xavier, também está nessa lista. Vale lembrar que Cassandra Nova foi responsável nos quadrinhos pelo massacre de Genosha, que é um trauma gigantesco que os X-Men acabaram enfrentando. Vindo também diretamente da Marvel, nós temos o Mercenário. E por mais que pareça, ele não faz as coisas apenas por dinheiro. Ele ativamente gosta de matar e torturar os outros. E os dois últimos personagens que eu vou estar falando aqui é o Shockwave, o grande antagonista de Transformers que acaba gerando um medo grande, então ele também poderia ser um Lanterna Amarelo, mas por ele ser um Cybertroniano que não tem a capacidade de sentir sentimentos, usando sempre a lógica para decidir as coisas, eu acho que ele está melhor nessa posição. E o último personagem que eu vou estar falando aqui é o homem por trás do ruim, William Afton, ou Springtrap. E bom, tem uma série de livros e jogos que explicam o que suas ações acabaram causando. Indo para a última tropa desse vídeo, nós temos a tropa dos Lanternas Azuis, que simbolizam a esperança e alimentam a força de vontade dos Lanternas Verdes. Afinal, a esperança acaba ajudando a força de vontade. No dia de horror, na noite homicida, o coração aquecido minha alma ilumina. Quando a guerra da luz parecer perdida, a esperança brilha nas estrelas acima. Agora vamos analisar os personagens que poderiam fazer parte dessa tropa. Começando com o primeiro protagonista de Jojo, Johnny Joestar, o cavaleiro que, com honra, lutou ferozmente contra Dio e seus lacaios, e mesmo morrendo, não perdeu a esperança para um mundo melhor. Mirio Togata, que mesmo após perder seus poderes, ainda manteve sua esperança simples e forte, mesmo tendo passado por diversas situações ruins. Izuku Midoriya, o sucessor de All Might, sendo ele um novo símbolo de esperança, continuando o legado de All Might. Aqui eu coloco dois personagens, a Katara por ter muita fé no Aang e o próprio Aang, que no caso é o Avatar. E aqui pode-se colocar todos os avatares praticamente, tá? Claro, tem aqueles que são mais e aqueles que são menos, mas de certa forma todos são símbolos de esperança. Ah, eu já citei ele na parte 1 como personagem que representaria a força de vontade, mas ele também representa esperança, que no caso é Monkey de Luffy e o Homem-Aranha também. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, dê seu like, considere se inscrever aqui no canal, compartilhe o vídeo para ele chegar em mais pessoas. Ah, e se quiserem uma parte 4, eu vou recomendar vocês colocarem sugestão aqui no comentário do YouTube, tá? Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Pix vai estar no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!